Bom, pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Grind de CMC. Dessa vez a gente vai resolver o exercício 150, Evaluate Reverse Polish Notation. Cara, esse aqui é um exercício de nível médio, bem legal, que vai testar a nossa capacidade de usar stack, que é uma estrutura de dados que a gente aprende aqui no ICMC. Stack do português pilha, né? Pro português pilha, né? Se você quiser saber um pouco mais sobre stack, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui, mas também procure na internet sobre o assunto. Enfim, primeiro, né, esse exercício aqui ele vai dar tokens pra gente, né, uma lista com vários tokens, e a gente tem que retornar o output, né? Esses tokens basicamente é um jeito de você fazer uma conta matemática, que é a Reverse Polish Notation, basicamente. Para resolver esse exercício, primeiro eu vou explicar o que é a Polish Notation, né? O que é a notação polonesa, e depois eu vou explicar o que é a Reverse Polish Notation. Elas meio que se complementam, né? Só uma é reverso da outra, enfim. Primeiro eu vou explicar o que é a Polish Notation. Basicamente, é um jeito de você fazer contas de matemática sem precisar usar parênteses, colchetes e chaves. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma conta de matemática, eu quero fazer parênteses 4 mais 3, e isso aqui, né, multiplicado por 5. Concordam, né, que a gente aprende na escola que a gente tem que primeiro fazer o que está dentro do parênteses, né? Então, 4 mais 3 vai ser igual a 7, né? E 7 vezes 5 é igual a 35. Beleza, até aí tudo bem. Como é que a gente faria isso em notação polonesa? A notação polonesa, ela segue o seguinte princípio. A gente primeiro coloca o operador, né? Depois a gente coloca nossa equação da esquerda, né? Então, nossa equação da direita. Perfeito. Legal. E como isso ajuda a gente? Muito simples. Qual é a operação que a gente está fazendo aqui dentro do parênteses primeiro? É 4 mais 3, né? Então a gente coloca primeiro o operador, então soma, né? E depois nossa left equation, né? Que vai ser 4, né? Porque é o nosso parâmetro da esquerda. E o da direita, 3. Beleza, isso aqui é igual a 4 mais 3. Ok. E aí? E aí, o que eu faço a partir disso? Muito simples. Aí eu vou lá e eu quero fazer a multiplicação disso aqui com 5, né? Então eu multiplico isso com 5. Isso funciona. Então, se eu for lá e quiser fazer, primeiro eu faço o que está aqui dentro, né? Então, 4 mais 3, isso aqui vai dar 7. Então, isso aqui vai virar 7. Ou seja, isso aqui vai virar o meu left E. E daí, o meu operator vai ser esse, o próximo, né, na conta. Ok. E meu right E vai ser esse cara aqui. Agora, se eu faço a multiplicação de 7 com 5, eu vou ficar com 35. Ou seja, exatamente o mesmo valor que a gente conseguiu sem fazer conotação polonesa, né, do jeito tradicional. Perfeito. Essa é a ideia. E a Reverse Polish Notation? A ideia é parecida, só que a diferença é que ao invés de a gente fazer desse jeito aqui, a gente faz desse jeito aqui. A gente coloca o operator depois da equação da esquerda e da equação da direita. A gente faz assim. E é só isso. Então, por exemplo, se a gente pegar o exemplo que está aqui, que ele dá aqui em tokens, né? Pegando ele aqui e fazendo exatamente o que eu fiz, só que com a reverse, né? Então ficaria a left equation, que é 2, né? Então eu pego o meu 2, a minha right equation, que é 1, né? E o operator, que é soma. Então, 2 mais 1 vai ser 3. Perfeito. Agora eu faço de novo. Minha left equation, que vai ser 3, mais minha right, que vai ser 3, mais o operator, que é multiplicação. Beleza. Então eu faço 3 multiplicado com 3, né? E isso aqui vai ser igual a 9.
Entenderam? Eu cheguei no mesmo resultado que é esperado de eu chegar aqui. É assim que a gente resolve. E esse jeito de resolver, que é a Reverse Polish Notation, ela até é mais simples de entender. E, mano, é basicamente uma pilha. Por que que é uma pilha? Porque eu tô basicamente fazendo o seguinte. Eu tô empilhando o meu primeiro operador, né? Então o left aqui, ó, empilho ele, pá. Lembra que eu falei, né, que a pilha você só consegue pegar o que tá em cima, é como se fosse uma pilha de pratos, né? A estrutura de dados. É como se fosse isso aqui. Então eu só consigo pegar o que tá no topo da minha pilha. Ok. Então, até agora o que tá no topo é o 2. Agora, o que tá no topo é o 1. E beleza, acabei de chegar num operador. A soma aqui. E aí? Muito simples. Eu vou simplesmente, como eu sei que sempre são duas operações na minha Polish Notation, né? Na minha Reverse Polish Notation, o que que eu faço? Eu simplesmente faço o meu 2 sendo igual a... Eu simplesmente dou pop, né, no meu 1. Só que antes de dar pop, antes de tirar ele da minha pilha, eu adiciono ele numa variável, então o meu 1 vai ser b igual a 1, né? O b por quê? Porque o 2 foi adicionado primeiro, né? E daí o meu 2 eu vou dar pop nele também, então eu vou remover ele. E daí o meu b, o meu a, né? Vai ser igual a 2. Perfeito. E aí o que que eu faço? Eu vejo qual que é o operador que eu tenho aqui. O operador que eu tenho aqui é soma. Então eu somo esses dois. Então 2 mais um vai ser 3. E adiciono 3 na minha pilha de novo. Então agora o 3 está aqui na minha pilha de novo. Perfeito. Aí agora, vamos de novo. Eu já tenho aqui o meu left aqui, né? Agora o meu right vai ser o 3. Então eu coloco o meu 3 na minha pilha. Coloco ele aqui. Perfeito. Achei um operador, que é uma multiplicação. E agora, o que eu faço? Mesma coisa. Eu dou pop aqui. Então não tá mais na minha pilha. E aí meu B vai valer 3. E dou pop de novo na minha pilha. Então meu A vai valer 3. Multiplicando ambos, eu vou ter o resultado de 9. E no final eu só preciso retornar o último elemento da minha pilha, né? Que é o que tá em cima, né? Na minha pilha de pratos. Então é exatamente o elemento que está no topo da minha pilha, que vai ser o resultado final de tudo, né? Que é basicamente o único elemento que vai ter, se der certo. Ok, isso funciona, eu acho que vocês entenderam bem. Eu acho que a gente pode partir para o código. Então, aqui, eu vou fazer um conjunto, né, das operações que a gente tem, só para ficar mais fácil. Então, eu vou fazer um operations que a gente possui. Vai ser igual a... Vai ter operação de soma, operação de subtração, operação de divisão e operação de multiplicação. Beleza, essas são as operações que a gente tem. Aí a gente vai ter nossa pilha, né, que é nosso stack. E aí, o que a gente vai fazer? A gente tem que percorrer esses tokens que estão aqui, né? Então, eu vou percorrer todos os tokens que a gente recebe. Então, eu vou fazer um for token in tokens, ou seja, token por token dentro dessa nossa lista. E daí, eu vou fazer uma simples verificação. Se o token ele não está presente, então ele not in, não está presente dentro do meu operations, ou seja, se ele não é nenhum desses aqui, quer dizer que eu tenho que dar append dele, tenho que dar append na minha pilha, correto? Porque eu basicamente só tô adicionando, eu tô nessa parte aqui, eu vou adicionar o left e vou adicionar o right. Quando chegar um operator, eu simplesmente faço as operações que eu tenho que fazer. Muito simples, então. Se ele não estiver dentro desse meu conjunto aqui, eu simplesmente dou stack, né, ponto append, transformo em inteiro, né, porque a gente está recebendo aqui em formato de string, e aí eu vou lá e coloco o meu token aqui dentro. Perfeito. E aí eu só dou continue, né, porque eu não preciso fazer mais nada. Perfeito. Mas caso isso aqui não seja verdade, caso, tipo, eu tenha um operator, eu tenho que verificar qual operator que é, né? Mas antes disso, eu vou fazer o que eu tinha falado, então fazer o B ser igual a stack.pop, perfeito. E o A vai ser igual a stack.pop. Ou seja, eu estou removendo os dois elementos da minha pilha aqui.
Perfeito. E daí é só fazer as operações. Então, se o token ele for igual a igual, né, a soma, então eu vou fazer um stack ponto append e eu vou lá e dou append no A mais B. Agora, se o meu token ele for igual à subtração, eu faço a mesma coisa, dou stack ponto append A menos B. Caso contrário, se meu token ele for igual à multiplicação, mesma coisa, eu faço stack ponto append a multiplicação B. E caso contrário, caso esse seja uma divisão, né, eu simplesmente dou stack ponto append na minha divisão, né, só que eu preciso garantir que a minha divisão ela seja um inteiro, porque a gente está trabalhando com inteiros aqui sempre. Porque pode acontecer da divisão dar quebrado, então eu transformo ela em inteiro fazendo um int A dividido por B. Perfeito. E daí eu só preciso retornar o último elemento dentro da minha stack. Se eu der submit nisso aqui, roda super bem, é extremamente eficiente. Esse código aqui, ele tem uma complexidade de tempo de O de N, né, porque eu vou percorrendo o meu operations. E eu tenho complexidade de espaço de O de N também, porque no final das contas a minha stack ela pode ter praticamente todos os elementos dentro dela, né? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Vem pro CMC.